Você até hoje sofre com a história do horário marcado? Porque o meu marido, até hoje, horário para ele é horário. Inclusive, final de semana agora, a gente tinha uma amiga, tem uma amiga minha que fez aniversário, e ela marcou 8 horas na casa dela. E ele estava super cansado do trabalho e tal, ele falou, ai, não sei se eu vou. E é uma amiga muito, muito próxima da gente, né? Ele falava, por que a gente não vai agora? Isso era 6h30. Eu falava, mas ela marcou às 8. Não, mas não tem problema se a gente chegar um pouco mais cedo lá, né? Para já ir, a gente já chega lá no horário. Mas você sabe como é que é aqui? Marcou às 8, mas as pessoas vão chegar lá umas 8h30 e tal, né? E Não, ele do até dia hoje... seguinte, né? Você está dizendo. Do dia seguinte. E até hoje ele ainda não consegue lidar muito bem com essa coisa do horário. Demora. Agora eu acho que eu entendi um pouco. Se o cara te convidar às 16, não chegue às 16. Porque é aquela coisa, nem ele tá lá, sabe? Nem ele tá lá. Tá na casa. E quando você convida, lá em casa é a mesma coisa. Quando a gente chama alguém para ir lá em casa e marca um horário, aquele horário, ele fala, a gente tem que estar pronto, ele vai tomar banho, tudo, a roupa deixa tudo pronto, e fica sentado esperando chegar. E as pessoas chegam uma hora depois. É isso. Mas não, tem que se acostumar. E quando eu convido na minha casa, o negócio de aniversário também é diferente. Você nunca sabe quantas pessoas vão chegar. Se eu convidar 20, pode ser que chegar 3. Ah, sim. Ou 70. Aí é Deus que sabe. Então, assim, isso é muito difícil para organizar a festa. Mas é dependente, se chegar mais gente, ninguém sabe, e não tem mais comida, tudo bem, alguém vai comprar. Mas casamento é assim também. Há 2 dias, eu literalmente fui convidado para um casamento. Eu estava na cidade de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. Certo. Terminei o show e um cara falou, tem um casamento de 2 amigos meus, se você quiser, está bem-vindo. Eu conhecia nem o cara que fez o convite, nem os noivos. E você foi. E os noivos também não me conheciam. Olha, isso no Brasil a gente chama de penetra, mas tudo bem. Sabe o que é penetra? Não, mas eu não cheguei a fazer isso, não. Era só para conhecer... Você sabe o que é um penetra? Não, eu finge que eu não sei, mas é aquele que entra na festa do outro, não, né? Tô zoando. E o mais incrível é que nem os noivos me conheciam e nem gerou problema para ninguém, em nenhum momento, sabe? Em nenhum momento isso foi um problema. Foi muito... E aí eu fiquei lá, bebi. Foi lá. Curtiu? Curti, bebi, apareci nas fotos com o noivo. Com os noivos. Ninguém perguntou nada, o fotógrafo tirou mais ainda. Foi sensacional. Foi embora de lá, falei, isso é o suco do Brasil, sabe? O que acabou de acontecer é o suquinho do Brasil. Isso faz o charme também do país, sabe? Isso faz. Esse tipo de coisa faz muito Lá charme. na França, vocês costumam marcar as coisas com muita antecedência? Não resolve assim em cima da hora igual a gente aqui? Não, de repente fala, vamos fazer um churrasco? Ah, vamos, então vamos lá, eu vou comprar. Isso não rola lá? Não, porque o francês, ele vê muito, ele se projeta muito. Certo. O lado bom é que ele é planejado. O lado ruim é que ele não sabe muito viver no presente. O brasileiro, às vezes, é o contrário. Às vezes, ele vive muito no momento presente, que tem o lado ruim, que às vezes o cara não se planeja, mas o bom é que o brasileiro sabe viver a vida, né? O brasileiro sabe aproveitar cada momento. É como se o brasileiro fosse, nesse ponto, uma criança, sabe? O momento vem, ele só aproveita. E isso, para mim, é um pouco uma lição também. Tudo bem, eu não digo que não tem que ter um planejamento, né? Faz bem. Sim. Mas é bom saber aproveitar de cada momento, sem se preocupar muito, sem estar muito na cabeça. Vocês nos ensinam muito sobre isso. Sim. O brasileiro é muito assim. Você é assim também? Você faz churrasco de última hora? Ah, claro. Eu sou brasileira, ué. Bom, você tem viajado muito pelo Brasil com os seus shows de stand-up. O que você já percebeu? Você já viajou o Brasil todo ou não? Eu viajei para 20 estados. 20 estados? Falta 7. Nossa. Mas vou visitar todos. Vai visitar todos sem agora, dúvida, com shows sem e dúvida. tudo. O que você percebeu de diferença cultural? Já conseguiu perceber diferença cultural de uma região para outra, de um estado para o outro? O que você fala assim, não, lá no sul é assim, lá no Nordeste é diferente, aqui no Sudeste é assim? O sul ele é um pouco mais parecido com a Europa, né? Devido a toda a ascendência que tem europeia mesmo, alemã e italiana principalmente. O Nordeste já é bem diferente para mim. E o mais diferente é o Norte. É o Norte? Eu fui para Manaus e Belém. Lá é outra cultura, é outra coisa. Lá eu abro os olhos e aprendo todo dia. Porque não tem nada a ver, não tem influência europeia lá, né? Sim. Quase pouca. nenhuma, muito pouco. Um pouco na arquitetura, em Manaus Sim. tem coisa portuguesa e tal, mas
você não sente isso no dia a dia, na cultura. Você sente... A comida é diferente, eles têm peixe que eu nunca tinha ouvido o nome, tem, sei lá, o famoso pirarucu, essas coisas. Tucunaré. Nossa, para quem é de quinta série lá, é um prato cheio. E você... Não é o seu caso, né? Imagina. Sou um cara fino. Mas você tem isso, você tem a comida, você tem a maneira que as pessoas se relacionam. Acho que a relação ao corpo delas também me parece mais fácil, mais natural. É diferente, o norte é muito diferente. Mas o nordeste também é muito diferente. E aí tem o lado rural, centro-oeste, Paraná, fiz também vários shows em Goiânia. Campo Grande, estou sempre super bem recebido lá. Por algum motivo, o pessoal do Centro-Oeste gosta muito de mim, inclusive, obrigado a vocês. Agora, também é muito diferente, porque eu não conhecia a vida rural na França, porque eu nasci e cresci em Paris. Então é muito diferente essa cultura, os caras chegam... Mas a vida rural da França é totalmente diferente da vida rural brasileira, né? Provavelmente, mas eu não sei também. A primeira balada que eu fui no Brasil chamava... acho que Rancho, Gaúcho, alguma coisa assim, Sim. Em Maringá, que não existe mais. Eu vi gente chegar com botas Sim. e chapéu de cowboy. Sim, eu te juro, aquele cinturão, aquela Eu achei que era uma grande. Festa fantasiada. Porque na França, quem se veste assim, na verdade é só nos filmes, é filme de cowboy, sabe? 1850 e tal, o Far West. E eu não sabia que, de fato, essa cultura rural brasileira é muito forte. É muito forte. Muito forte. E na música, inclusive. E na música, no sertanejo, Eu Sim. também não conhecia o sertanejo, porque não tem nenhum equivalente. Os Estados Unidos têm a música country. Tem. Nós não temos. Então também não existe. Você chega lá, é como se você descobrisse, sei lá, olho, sabe? A visão. É uma coisa muito diferente. Harmonicamente, assim. E ainda tem a diferença do pantaneiro mesmo, que é o cidadão ali da região do Pantanal, que pega ali Mato Grosso e tal, que eles têm ainda uma vivência ainda mais rural, mais diferenciada, eu acho, em relação aos outros... da forma de levar a vida, da lida com a natureza, né? Eles têm uma floresta ali também muito intensa, próxima. Eu fui para a cidade de Palmas, no Tocantins. No Tocantins. Se eu não me engano, faz parte do Pantanal, né? Palmas, eu não sei se Palmas ainda pega ali o Pantanal ou não. Mas existe esse lado assim também pantaneiro que é um pouco diferente ainda do restante do interior do Brasil. E aí tem Rio, que é outra coisa. O Rio de Janeiro não tem nada a ver com nenhuma outra cidade, nem inclusive do próprio estado do Rio. Isso, Rio de Janeiro, a capital, você fala, a capital. A capital é uma outra cultura. E por algum motivo, a cultura brasileira que se exportou é essa do Rio, capital ainda. Que é o samba, a mulata, é isso, né? Só que isso não tem nada a ver com a cultura do pessoal que mora, sei lá, em Cuiabá ou em Porto Alegre, sabe? Não tem nada a ver. E isso também me surpreendeu, que eu tinha essa ideia do Brasil só pelos olhos acho que só pela visão do carioca mesmo. Certo. Eu não fazia ideia que o país brasileiro era rural, tão rural, que tinha tanta plantação também. Se você for ver, o Brasil, ele é vendido como um país amarelo, mas ele é verde. Ele é verde. Se você for ver a diferença, ele é um país mais verde que amarelo. Sim, é verdade. E isso não é uma ideia que eu tinha. Me surpreendi muito. E hoje você já faz piada também com o pessoal do interior agora, com os pantaneiros, com o pessoal do interior Mas mesmo. tem que tomar cuidado, porque geralmente eles têm uma arma em casa, né? Tem que tomar cuidado. Se você for contar piada, mas tranquilo. Ai, muito bom. Mas eu conto piada com todo mundo. Mas, assim, meu humor, ele pega sobre esse ponto de cultura brasileira, que é mais esse lance de senso de humor e tal. Eu não faço tanto humor regional assim. Mas, você pega mais o geral, né? Do Brasil, mas inclusive de idade, isso é impressionante. Nos meus shows, vejo pessoas de 10 anos e pessoas de 80 anos. Literalmente 80 anos. Eu já vi 90 anos, 95 anos. Pegar todas as rindo do mesmo camadas jeito. Não, achando ruim do mesmo jeito. Mas